Olá, Deus abençoe a todos. Estamos no ar para Guarapuava e todo o Centro-Sul. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida poderosamente. Eu tenho a certeza que durante esse programa você estará acompanhando testemunhos de pessoas que enfrentaram lutas, situações difíceis, mas conseguiram vencer. Porque o nosso Deus, ele disse, tudo é possível àquele que crê. E não existe nada impossível para Deus nas suas promessas. Nós vamos começar esse programa mostrando para você uma matéria que fala de família. Quantas são as famílias que estão sendo dizimadas pelos vícios, pelas drogas? Quantas são as famílias que estão sendo destruídas por conta de brigas, por conta de traição, divórcios? E se você é uma pessoa que ama a sua família, eu quero que você preste atenção nessa matéria. A mãe desfalecendo e o pai consternado diante da filha morta. Uma cena que impactou os noticiários dos últimos dias. Karen, de 13 anos, foi encontrada depois de 2 dias desaparecida, sem roupas e com hematomas pelo corpo e sinais de esganadura. O crime aconteceu em Ibiúna, no interior de São Paulo. A cidade ficou aterrorizada. Uma família destruída pela morte cruel da filha mais velha. De um tempinho pra cá, ela ficou quietinha no cantinho dela, com o telefone na mão. Ela é uma menina muito infantil. Muitas das vezes eu falava, Karen, com quem você tá falando? Bloqueia tal pessoa, a pessoa é de longe. Ela falou assim, viu, tia? Meu aniversário vai ser terça-feira. Você sabia que eu vou ganhar um iPhone? Aí a tia dela falou assim, como assim você vai ganhar um iPhone de sua mãe e do seu pai? Ela falou, não. O relato da mãe da vítima mostrou que, supostamente, a relação da jovem com os atrativos do mundo moderno pode ter levado a adolescente ao encontro do fim trágico. Karen teria se comunicado com um estranho através das redes sociais. A família, que não percebeu o perigo da internet, acredita que foi essa pessoa com quem Karen se comunicava que pode ter tirado a vida da menina. Alguém ofereceu alguma coisa para ela, iludiu ela, por ela ser inocente, né? Uma criança. O caso que mobilizou Ibiúna acende o alerta para as ameaças do mundo moderno às famílias. Quando os jovens ficam vulneráveis diante de tantos influenciadores digitais, diante do bombardeamento de informações, crianças e adolescentes que passam a se comunicar com qualquer pessoa, muitas vezes sem a supervisão dos pais. E quando a família percebe, pode ser tarde, como aconteceu com a menina Karen. Nos Estados Unidos, outra família busca respostas para a tragédia que tirou a vida de uma menina de apenas 8 anos. No Tennessee, uma adolescente de 12 anos é acusada de sufocar a prima mais nova enquanto a menina dormia. As primas dividiam o dormitório na casa da avó. Segundo a família, a adolescente quis se vingar depois de uma discussão entre as primas por causa de um celular. Jovens sem controle de suas emoções e atitudes. Motivos fúteis que provocam tragédias antes inimagináveis. Celulares, redes sociais, um mundo tecnológico e ultramoderno que parece ameaçar cada vez mais os lares. Jovens dependentes da tecnologia, conectados ao virtual e completamente desconectados do real, quando valores invertidos do mundo moderno separam e destroem famílias. Esse casal que você agora vai acompanhar é um casal que sofreu muito. São pessoas que chegaram até a Igreja Universal do Reino de Deus em pedaços, com uma vida destruída, até mesmo pensando que não teria mais jeito, não teria mais solução. Mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus das causas impossíveis e das causas perdidas. E tudo aquilo que é apresentado diante dele, ele transforma, como aconteceu na vida dessa pessoa que agora você vai acompanhar. Eu sou lagoano, moro lá no Nordeste.
uma vida decadência. Meu pai era viciado em bebida, ele maltratava todos nós, são 8 irmãos, mas passava fome. Nós comíamos farinha de mandioca, quando tinha. E quando não tinha, nós dormia com fome, acordava com fome. Então minha mãe se separou dele. E eu fiquei com essa mágoa no pai, esse ódio no pai. Então eu falei pra minha mãe, eu vou embora pra São Paulo. Então a vida é melhor lá. E chegando aqui achando que vai ser uma vida de irmão de ordem, tudo bem, né? Arrumar um trabalho, trabalhar maneira com a minha mãe, ao contrário. O mesmo problema com o meu pai teve, bebida, então me aprofundei na bebida, não só na bebida, nas drogas. O meu pensamento era que eu não ia conseguir nada, que eu não ia... Uma voz, quando eu estava só, falava assim, ninguém vai te olhar para você. Você não é nada. Você veio de lá para cá, você não sabe nem ler direito, nem escrever direito. Quem vai olhar para você? Ninguém. Você é um rejeitado. Trabalho nenhum não dava certo, conforme os vícios que eu tinha e as drogas acarretou. Não dava certo o relacionamento com meus amigos, que eu tentava namorar, não dava certo, eu era meio problemático. Com aquele vazio dentro da alma, com aquela mágoa do meu pai, com aquela tristeza, eu ficava, me preenchia com as bebidas. Chegava uma hora que eu ficava só, começava a chorar, aquele vazio dentro de mim. Até um dia, eu conheci uma pessoa que ela frequentava a Igreja Universal. E ela me chamou para ir também. Só que naquele preconceito, falar que nada de igreja, esse bando de ladrão, esses crentes de ladrão, só quer saber de dinheiro. Tá bom, eu vou. E eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Mas eu me perguntava o que é o Espírito Santo. E ela ia me falar para mim. Ouvindo o servo de Deus falando lá, me interessei. Fui mais vez e eu falei para Deus, se o Senhor existe mesmo, se o fala tanto que fala do Espírito Santo, se o Senhor me desse o Espírito do Senhor, me mudar, arrancar tudo isso de mim, eu vou te servir até o resto da minha vida. Até quando eu estiver aqui respirando nessa terra, eu vou te servir. Então, não começou a minha jornada. Primeiro, me batizei nas águas, entreguei minha vida, me esvaziei tudo de mim. Ali no meu coração, perdoei meu pai, me esvaziei de tudo, daquele Márcio arrogante, daquele Márcio ignorante, daquele Márcio que falava mal da igreja, a Igreja Universal. Esvaziei tudo, coloquei no altar. Até um dia eu recebi o Espírito Santo de Deus trabalhando. Eu estava louvando, então ele veio com toda a certeza ali, me abraçou, falou, eis-me aqui. Então veio uma certeza, um gozo na alma, uma felicidade que eu queria contar para todo mundo. Que eu nunca tive na minha vida. Em todo aquele sofrimento que eu passei. Mesmo rejeitado do meu pai, maltratado. Mas o Senhor, eu queria falar para todo mundo a alegria dentro de mim. As pessoas que eu conheci, hoje nós somos casados, foi ela que me apresentou. Quem morava de aluguel, quem morava com as pessoas que só viviam me humilhando, que não tinha nada. Hoje Deus me deu nossa casa, hoje nós temos carro, hoje nós temos moto. A minha esposa abriu o próprio negócio dela, como que eu quero, vou para onde que eu quero. Lá atrás, o que eu passava, miséria, fome, hoje na minha mesa não falta nada. Mas tudo isso, a presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu sempre faço essa oração. Deus, eu te conheci sem nada, mas pode tirar tudo, mas não tire todo o Espírito de mim. Eu estudei até a 4ª série, mas quando eu estudei a palavra de Deus, foi completo, porque ele me preencheu com tudo. Sabedoria, visão, entendimento, tudo veio do Espírito Santo. Eu sempre fui uma pessoa triste, insegura, medrosa.
E eu pensava em preencher a minha vida com pessoas, com balada, com festas, com amizades. Naquele momento, eu até tinha alegria, mas quando eu chegava em casa, o vazio era muito grande. A tristeza tomava conta de mim. E eu não sabia como resolver isso dentro de mim. A tristeza, ela me tomava de uma forma tão grande a ponto de eu escrever cartas. Eu relatava toda a minha tristeza. Eu não sabia quem ia ver, quem ia ler, em qual momento que isso ia acontecer na minha vida. Porque eu achava que para mim não tinha jeito mais, que aquela tristeza ela ia passar muito tempo dentro de mim, porque eu não sabia como resolver. A tristeza era tão grande que eu procurei em várias portas. Eu entrei em várias denominações, mas eu entrava vazia e saía ainda mais vazia. Foi quando um amigo me convidou, ele fez o convite: por que você não vai participar de uma reunião na Igreja Universal? E eu disse: por que não? Porque eu já tinha batido em tantas portas e eu estava muito cansada de sofrer. Eu estava muito cansada dos meus questionamentos. E eu fui. Quando eu cheguei na Igreja Universal pela primeira vez, eu fui muito bem recebida. Depois daquele dia, da reunião que eu participei, eu saí dali. Eu saí diferente, algo dentro de mim mudou. Eu passei a dormir. Eu vejo hoje tanta gente chegar na igreja e demora demais a entrega das pessoas. Comigo não foi assim. Comigo foi diferente. Eu aproveitei a oportunidade que me foi dada, até porque eu tinha perdido muito tempo. Eu já tinha sofrido o suficiente, eu já tinha sofrido demais. E se eu não desse um basta, eu tenho certeza que até hoje eu estaria sofrendo ainda. Obedecendo o que era pregado no altar, eu percebi que a minha mudança foi grande. Eu percebi a alegria dentro de mim, eu percebi uma motivação dentro de mim, eu percebi uma Thelma mais segura, uma Thelma mais forte, e isso fez muito bem para mim. Só que aquele vazio ainda ele existia dentro de mim. E eu não queria ter prazo de validade, porque Deus já tinha mostrado que Ele era comigo. Então eu comecei a olhar os testemunhos e falar assim: por que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Se eu estou obedecendo, se eu me entreguei, o que falta? E eu pedia muito para Deus que eu queria Ele dentro de mim, porque eu não queria mais sofrer, eu não queria mais voltar para a tristeza, para a amargura, eu não queria mais que a minha alma tivesse seca, a minha alma tivesse triste, eu não queria mais. Foi quando eu fiz uma oração e eu me derramei diante de Deus e pedi a Ele: Pai, me dá o Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito eu não vou vencer nesse mundo. Eu já vi que tudo que eu tinha passado na minha vida, eu não tinha conseguido vencer. E eu sabia que com o Espírito Santo eu ia conseguir. E o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Ele disse para mim: eu sou contigo, filha. Eu sempre estive aqui, eu só esperei a sua entrega. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, foi a alegria completa que eu precisava. Ali eu senti que eu estava completa e tinha se encaixado dentro de mim a paz. A paz, ela veio, passadas semanas eu falei assim: essa paz está aqui. Dali em diante eu me tornei uma nova mulher, uma Thelma segura, uma Thelma dirigida por Deus. Eu me recordo que eu era muito inconstante em tudo que eu fazia, muito medrosa em tudo que eu fazia. E essa Thelma forte, essa Thelma desbravadora, nasceu uma Thelma diferente dentro de mim que eu nunca conheci. Eu nunca conheci.
E só o Espírito Santo pôde me proporcionar isso. E eu que achava que ia morrer cedo, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho vida. A minha vida, ela não é perfeita. Eu enfrento lutas, eu enfrento adversidades, eu enfrento problemas, mas com a única certeza que eu vou vencer tudo. De repente, você está aí triste, vazio, frustrado, como um dia eu me encontrei. Procura uma igreja universal. Quando você tiver Deus de fato e de verdade dentro de você, a sua vida ela vai mudar. Nesse domingo em especial, nós estaremos realizando, nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, essa matéria que você vai acompanhar agora, uma semana maravilhosa, uma semana de inauguração dos 10 anos do Templo Maior, localizado na região do Brás, no estado de São Paulo. E aqui em Guarapuava não será diferente, porque você que deseja conhecer o Espírito Santo, você que deseja ter uma transformação na sua família, você que é uma pessoa que está doente, me acompanhando agora e carrega várias enfermidades no seu corpo, nós vamos ter esse domingo da reunião completa, os últimos dias do propósito do jejum de Daniel. Eu queria que você acompanhasse essa matéria que fala dessa semana especial que estamos realizando e logo em seguida acompanhe o testemunho de uma pessoa que no jejum de Daniel teve uma experiência com Deus. O Templo de Salomão está completando 10 anos. E para celebrar este momento histórico, até 31 de julho, está preparada uma programação especial e inédita. Confira agora a agenda especial de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Sábado, 27 de julho, FJO Next Generation. Dia 28, domingo. Jesus, jamais. Um encontro especial com o Bispo Macedo. Receba o poder do alto aí neste momento e seja feliz. Às 9h30 da manhã e às 18 horas, com a apresentação do Coral do Templo de Salomão e Orquestra, a partir das 16h30. Segunda, dia 29, a Noite da Restituição. Terça-feira, dia 30, o evento Vida a Cores, às 10 horas, e com o Bispo Júlio Freitas, às 20 horas, Combatendo a Depressão. E para encerrar esta grande festa, dia 31, quarta-feira, a Noite do ID, com a cerimônia especial da Troca das Bandeiras, às 19 horas, com a apresentação da Orquestra Jovem de São Paulo, a partir das 18 horas. Agenda especial 10 anos do Templo de Salomão. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com e prepare-se para experiências inesquecíveis. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei através do meu esposo, que já conhecia o trabalho de libertação, né? Eu estava com depressão, eu era muito sentimental, chorava por tudo, qualquer coisa, eu não sabia resolver nada com meu esposo. E usando a fé que eu aprendi, eu fui sendo liberta de todos aqueles problemas sentimentais que eu tinha, aqueles medos. E nas reuniões era sempre falado sobre o batismo com o Espírito Santo, que ele preenchia o vazio da nossa alma. E eu era vazia, eu me sentia vazia, eu não tinha sossego à noite, a minha mente era muito bombardeada de pensamentos, eu não conseguia pensar, eu não conseguia mais trabalhar, né? O meu trabalho era como uma tortura, eu começava a tremer, os olhos ficavam embaçados, parecia que eu ia ter um ataque de coração, né? Eles falavam que era um ataque de ansiedade, né?
Eu fui a médicos, tomei remédios, mas nada resolvia. E quando foi falado do Espírito Santo, que ele preenchia, aí sim, eu comecei a fazer os propósitos de jejum de Daniel. Mas eu começava com muita força, só que do meio para o fim eu desanimava, fazia do meu jeito. Deixava de assistir TV, deixava de escutar música secular, mas quando era do meio para o fim, desanimava tudo. E por quase 3 anos, por não colocar prioridade em receber, né, o Espírito Santo, eu sofri muito, né, com sentimentos. Ficava na dúvida, será que eu faço o jejum novamente? Porque eu já fiz, né, e não via resultados. Me frustrava porque não fazia, né, como deveria ter sido feito, com obediência, com toda força, com foco. E ali eu entendi, falei assim, você tem que mudar. E naquele jejum eu estava decidida a entregar todos os meus sentimentos para Deus, né? E diante do altar eu entreguei a ansiedade, eu entreguei a depressão, eu entreguei o sentimentalismo, eu entreguei os medos, eu entreguei as frustrações. E ali eu falei para Deus, eu quero ter certeza, porque eu ainda não tenho certeza. Quando eu levantei daquela oração, Ele me preencheu de uma forma tão grande, tão grande. Eu não senti como eu queria sentir das outras vezes que eu fiz o propósito, né? Falei assim, eu quero sentir essa paz que as pessoas falam, essa alegria que as pessoas falam. Mas eu fui preenchido de força, de uma força tão grande, que ali eu tive certeza que Deus era comigo. E a partir dali, começou a mudança. Eu deixei de ser sentimental. Eu tenho sentimentos, claro, mas não como antes, né? Sei lidar com os problemas agora, por causa dele. Ele me dá direção, me dá força, me dá fé. Eu não me senti mais vazia, não me senti mais só. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que além da paz que ele me deu, o preenchimento, a certeza que ele era comigo, ele abençoou o meu casamento, os meus filhos e de tudo que eu conquistei. Casa, casamento restaurado, né? Uma vida feliz com a minha família. Foi a presença dele em mim. Porque sem ele eu não conseguiria manter tudo que ele me deu. Ele é o tudo que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Por mais que a gente seja, né, grato por tudo que ele nos dá, né, que ele nos faz conquistar, ele é o maior bem que a gente pode ter. O jejum de Daniel, ele é uma grande oportunidade para você que está aí se sentindo vazio. Participe desse jejum, coloque toda a força, não faça do seu jeito, faça como é ensinado a fazer. Assistam também as lives do Bispo Macedo e acessem também o univer.com, porque são conteúdos que vão te conectar com Deus. E Ele estando dentro de você, tudo vai mudar. Você vai acompanhar agora o testemunho de uma pessoa que foi vítima de uma fake news, de uma notícia falsa. Você sabe que o pai da mentira é o diabo. Ele é o senhor desse mundo. Mas ele deixou seus discípulos. Então muita gente tem sido prejudicado, muita gente tem sido lesado, muitas pessoas têm adiado a sua felicidade por conta dessas mentiras, dessas notícias falsas. Acompanhe essa pessoa que foi vítima de uma notícia falsa, mas que ela venceu. Olha só o antes e o depois da vida dela, quando ela deu ouvido à voz de Deus, quando ela deu um passo rumo à sua felicidade. Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam. Vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava,
e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época, eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas, eu tentei o suicídio por 2 vezes na época, era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda, eu não queria essa ajuda, né? Eu achava que eu não me via na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, eu já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo o que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Eu falei assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então naquele dia eu enxerguei, Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a eles, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, se não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene. Faça isso. Venha, nós estamos esperando você. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. Se você quer a nossa ajuda, nesse domingo estaremos, em especial, às 9 horas da manhã, na rua Padre Chagas, número 3536, no centro de Guarapuava, a 100 metros ali do nosso terminal central, tá bom? Deus abençoe você, toda a sua família. Prepare aí a sua garrafa com água, traga nesse domingo para colocarmos a gota do milagre, porque eu tenho a certeza que a sua vitória só depende de você. E a distância entre você e aquilo que você quer realizar é a distância que você irá percorrer da sua casa até o altar. Até lá.